pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Quebrando a Banca EBSER. Gostou aí do meu coisa? Ó? Quebrando a Banca EBSER. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar especificamente de um projeto que é um projeto sensacional. Agora que a gente sabe que as bancas são IBFC e que a outra banca é VUNESP, o que a gente vai fazer? Pegar a tua preparação e direcionar para você simplesmente detonar com essas bancas. O projeto Quebrando a Banca é isso. A gente vai pegar as questões. O professor primeiro vai fazer uma super revisão sobre aquele assunto, detalhando para você o que cai, como é que são que as bancas costumam cobrar aquilo em prova de concurso. Você vai ver que tem tudo esquematizadinho, tudo desenhadinho numa primeira parte. Depois que ele terminar essa primeira parte, aí a gente vai entupir você de questão. Sabe por quê? Por que você precisa fazer isso? As bancas se repetem. O examinador, apesar de ele ser um cara mau, ele não é muito criativo. Imagina agora um cara muito mau assim, mas que sabe fazer sempre a mesma coisa. Esse é o examinador da banca. Esse é a pessoa que está fazendo a questão de prova lá para você. Ele é um cara mau, mas ele não é criativo, porque ele sempre repete as questões, ele faz um ajustezinho aqui, outro ali, e as bancas, toda vez que você faz uma prova de concurso, você pode ver que tem uma questão semelhante que caiu no concurso anterior. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com você uma imersão para deixar você bem forte para depois ir lá e quebrar a banca, para você detonar com a IBFC. E hoje a gente vai começar com o professor Igor Elias no tópico que é recorrente. Tu já pode esperar uma questão dessa na tua prova, que é a questão de imunização. A parte de imunização, ele vai fazer um resumão para você, vai dizer para você já o que tem de atualizações, que sabe, a imunização muda mais do que cabeça de adolescente. Então, muda o tempo todo, ele vai fazer uma atualização com você e depois vai resolver as questões. O que acontece? Essa primeira parte para você vai ficar aberta no YouTube, mas depois tem mais uma série de questões que só está disponível para o pessoal lá na plataforma, para quem é aluno do curso completo focado na EBSER. Então, nos primeiros 30 minutos, você pode assistir aqui aberto, ver o resumão, mas a parte completa já está disponível para os alunos lá no módulo do Quebrando a Banca EBSER, lá no seu acelerador EBSER. Você não sabe o que é o acelerador EBSER? O acelerador EBSER é um trabalho focado que a gente está fazendo durante 110 dias, que é o tempo que a gente tem até a prova, com atividades todo santo dia. Seja de conteúdo, com Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca VUNESP, seja com sessões de coach, seja nas disciplinas. A gente tem o Desmistificando o Raciocínio Lógico, tem como aprender português de forma definitiva, a parte de legislação da EBSER simplificada e esquematizada comigo, a parte de legislação do SUS com 12 simulados de SUS. Você vai receber 12 simulados de SUS até a sua prova. Para quê? Para você chegar lá preparado para o nosso objetivo, que é acertar 85%, 90% da prova e colocar você dentro da EBSER. Fica agora com o professor Igor, que no final eu tenho um recadinho para você que ainda não é aluno do curso. Para você que não é aluno do curso e já quer resolver agora, faz o seguinte: vai lá no site do mconcursos/cursos, que lá tem o link do curso completo para enfermeiro EBSER e o curso completo para técnico de enfermagem EBSER, e tem todos esses módulos aqui que você vai ver, mas eu vou falar um pouquinho mais para você no final do vídeo. Vamos lá? Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Estamos aqui novamente. Agora nós estamos começando aqui o projeto Quebrando a Banca, né? Por quê? Porque vocês essa semana tiveram aí uma boa notícia, né? Que foi exatamente o concurso da EBSER, né? A definição da banca. Então nós aqui da família do Concurso, nós vamos começar a trabalhar com vocês exatamente para esse concurso especificamente, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui ao longo desses nossos encontros? Nós vamos fazer um resumo, né? Um resumão sobre alguns tópicos dos temas que a gente trabalha juntos, e aí depois nós vamos aproveitar a oportunidade e ver já de que maneira que a banca cobra isso nas provas, beleza? Então, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a parte de imunização, que é aquela parte inicial, tá? E na sequência a gente faz algumas questões de maneira que a banca, né, já cobrou em concursos e certames anteriores, beleza? Então, o nosso tema de hoje é exatamente, né, o Programa Nacional de Imunização, né, e os temas, né, os subtemas aí específicos. Nós vamos falar, né, dos conceitos importantes dentro da área, os tipos de imunidade, os grupos de vacinas, a composição das vacinas e as contraindicações gerais e específicas, né, e também as falsas contraindicações, beleza? Vamos lá. Então, a gente inicia
falando um pouquinho dos conceitos, né? Então, dentro da imunização, a gente vê que isso aqui aparece bastante em prova, né? Que é exatamente os chamados tipos de imunidade, uma das classificações, né? Porque nós vamos ver também lá nos exercícios que eles podem cobrar uma outra classificação, que é uma classificação mais focada na fisiologia do sistema imunológico, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar de dois grupos, né, grandes, ou dois tipos de imunidade, que é a chamada imunidade passiva e imunidade ativa. Beleza, então vamos primeiro diferenciar uma da outra, né? Então, quando é que nós fazemos a chamada imunidade passiva? A gente faz imunidade passiva quando a gente recebe os anticorpos prontos para serem utilizados pelo nosso corpo, tá? Então, no caso da imunidade passiva, a gente vai receber os anticorpos. Já na imunidade ativa, o nosso corpo terá que produzir os anticorpos, tá? Então, imunidade ativa, eu produzo anticorpos. Na imunidade passiva, eu recebo os anticorpos, tá? Então, gravem essa palavrinha, ok? Então, aqui eu vou, né? Eu vou receber, recebimento, tá? De anticorpos, ok? Enquanto na imunidade ativa, nós vamos fazer produção de anticorpos. Certo? Bem, e aí, tanto um tipo de imunidade quanto o outro, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter duas maneiras distintas, tanto de receber como de produzir anticorpos, tá? Uma delas é natural e a outra é artificial. Por isso que a gente fala que tanto a imunidade passiva quanto a imunidade ativa, ela vai se subdividir em naturalmente adquirida e artificialmente adquirida, certo? Bem, então vamos lá. De que maneira eu recebo anticorpos naturalmente? Então vamos lá. Como que eu recebo anticorpos naturalmente? Basicamente nós temos a amamentação, certo? E é por isso que, né, a gente defende, inclusive, a ideia do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Por quê? Porque a gente sabe que uma boa carga de anticorpos, né, que o bebê recebe vem através do leite materno. E isso é de fundamental importância, por quê? Porque o bebê ainda não tem sistema imunológico, né, funcionante, então ele ainda está em processo de adaptação da vida intraútero para a vida extrauterina e o sistema imunológico dele ainda está em formação. Então ele precisa dessa ajuda de defesa, né, defesa contra agentes externos, defesa contra, né, algum tipo de doença, algum tipo de micro-organismos que esse bebê tenha tido contato ou venha a ter contato, né? Então, o leite materno já traz bastante anticorpos, beleza? A outra maneira também super importante que ocorre essa imunização natural passiva é a transplacentária, ok? E é exatamente por isso que a gente vacina as grávidas, né? Por quê? Porque aí eu produzo anticorpos na grávida e aí a grávida vai transferir via placenta, ainda ao longo da gestação, anticorpos lá para o seu bebê, beleza? Então, entenderam? Então, como eu recebo anticorpos de forma natural? Via leite materno, tá? Aleitamento materno exclusivo, amamentação, ou via transplacentária, que é exatamente por isso que a gente faz a vacinação nas gestantes. Tá, existe uma maneira de eu receber também anticorpos artificialmente, beleza? Então, ó, novamente, lembre da palavrinha, receber. Então, imunidade passiva, eu vou receber. Imunidade ativa, eu vou produzir. Então, só gravem isso. Tá. Como eu recebo anticorpos de forma artificial? Aí eu vou dar um exemplo, que é exatamente o que ocorre quando de repente você tem um acidente, né? Vamos imaginar que, né,
alguém sofreu um acidente, por exemplo, com serpentes, com cobra, foi picado por cobra, aranha, escorpião e vai precisar tomar soro, né? Ou uma imunoglobulina, tá bom? Então, a imunidade artificialmente adquirida, ela ocorre através dos soros e das imunoglobulinas, ok? Então, vamos, né? Sofri um acidente com serpente, com escorpião, né? Com qualquer animal peçonhento que possa realmente comprometer a minha saúde, né? A minha vida. Então, eu vou lá, tomo um soro. Existe a imunoglobulina? Existe. A imunoglobulina, ela é o quê? Ela é também uma outra forma de imunização passiva artificial, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu recebi lá no meu serviço uma vítima de violência sexual. E aí essa vítima de violência sexual, ela não tem histórico de imunização para hepatite, ok? Então, como ela não tem histórico de vacinação para hepatite, a gente protege essa vítima através da IgAB, imunoglobulina anti-hepatite B. Tá? A diferença de soro e de imunoglobulina, que isso também pode ser cobrado em prova, eventualmente, é que o soro ele é heterólogo e as imunoglobulinas elas são autólogas ou produzidas por técnicas de engenharia genética. Tá? Aí você fala, não entendi nada, Igor. O que é heterólogo? Heterólogo é produzido numa espécie animal diferente da qual ela vai ser aplicada. Por exemplo, como que a gente produz soro, por exemplo, antiofídico? A gente coloca a peçonha, né, a toxina, o veneno, no animal de grande porte, certo? Então, geralmente é o quê? É o cavalo. E aí o cavalo vai produzir os anticorpos e a gente vai purificar o soro do cavalo, né, e vai depois utilizar na espécie humana. Então, por isso é heterólogo, porque é produzido por uma espécie animal diferente, tá? A imunoglobulina, ela é autóloga. Então, ou eu produzo na mesma espécie animal da qual ela vai ser aplicada, ou eu faço através de técnica de engenharia genética, que hoje a gente sabe que resolve bastante coisa, né, pra gente. A gente pode pegar ali o gene que produz essa imunoglobulina, colocar lá no material genético de uma bactéria e submeter essa bactéria a sucessivas replicações desse material e a gente vai conseguir também obter, né, o nosso produto final, que seria aqui a imunoglobulina, tá bom? Bem, então já entendemos a imunidade passiva. Vamos para a imunidade ativa. Imunidade ativa, como eu falei, produção. Então eu tenho que ter contato com o agente infeccioso, com a toxina, e tem que dar um tempo para o meu corpo fazer o quê? Para o meu corpo produzir os anticorpos, se defender, tá bom? Então, nós temos também duas maneiras de fazer essa imunização ativa, que é a maneira natural ou a maneira artificial. A maneira natural, qual é? É através da doença. Então, quando a gente adoece, a gente tem um contato, infelizmente, com o micro-organismo, com o agente, né? E aí, consequentemente, a gente vai o quê? A gente vai fazer a produção dos anticorpos. Claro que isso leva um tempo, é por isso que a gente passa pelo processo da doença, né? Nós sabemos que muitas doenças não vão ter, né, um tratamento específico, vai depender realmente da nossa ação do sistema imunológico, né? Viroses, por exemplo, são bons exemplos, né, sobre essas doenças que a gente vai ter que fazer, na verdade, aguardar o sistema imunológico, tá? Então, a maneira natural de adquirir imunidade seria eu adoecendo. É a imunidade melhor que tem, sob o ponto de vista de efetividade, porque geralmente quando a gente tem aquela doença, a gente nunca mais vai pegar novamente, tá bom? Então, essa é a ideia. E nós temos a maneira artificial. A maneira artificial de adquirir imunidade vai ser exatamente através do uso de vacinas, né? Então, o que a vacina faz? A vacina nada mais é do que eu inocular no indivíduo o micro-organismo morto, né? Inativado, ou ele vivo, fraco. E aí o meu corpo vai reconhecer aquilo como algo estranho e vai desencadear a produção dos anticorpos, tá bom?
Então, ficou claro? Então, dois tipos de imunidade, passiva e ativa, tanto uma quanto a outra. Nós temos o quê? Uma forma natural e uma forma artificial de adquiri-la, tá bom? E aí, tem aí os exemplos para vocês, certo? Vamos adiante. Continuando então o nosso resuminho, já que nós estamos falando de imunização ativa artificial, que se faz através de vacinas, falaremos agora um pouquinho sobre os grupos de vacinas, tá? Então isso gosta também de cair na prova e você tem que saber a diferença, o que é uma vacina combinada, o que é uma vacina valente, o que é uma vacina conjugada, beleza? Então, pode ser que uma vacina ela pertença a dois grupos concomitantemente? Pode, tá? Então isso pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, uma vacina valente conjugada? Posso. Posso ter uma vacina combinada e valente? Posso. Então assim, não tem uma regra, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é cada coisa para a gente poder saber distinguir. Então olha só. Quando a gente fala de vacina combinada, o próprio nome está falando, ela está combinando. Combinando o quê? Combinando antígenos diferentes na mesma vacina, certo? Então, diferentes antígenos na mesma aplicação, tá? Então, isso é importante. Então, aqui nós temos diferentes antígenos. Certo? Então, antígenos diferentes na mesma vacina. Vacina combinada. Colocamos aí dois exemplos para vocês entenderem. DTP. DTP é a nossa famosa tríplice bacteriana. Difteria, tétano e Bordetella pertussis. Então, eu tenho bactéria da difteria, bactéria do tétano e bactéria da coqueluche dentro da mesma vacina, tá? Então, por isso é que é combinada, porque eu combinei antígenos diferentes na mesma vacina. Olha o outro exemplo, a SCR. Essa é a nossa famosa tríplice viral. Então, eu tenho sarampo, cachumba e rubéola, tá? Então, essa vacina, inclusive, está em voga, né, no momento, porque a gente, infelizmente, vive surto de sarampo no Brasil, certo? Então, inclusive, está havendo, no momento, uma campanha nacional, né, de vacinação contra o sarampo, exatamente, né, convocando principalmente as crianças e também os adultos jovens, né, idade até 29 anos, para que sejam vacinados, exatamente para a gente tentar, né, bloquear o surto de sarampo que a gente tem vivenciado no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, ok? Bem, temos também a vacina valente. Então vamos entender o que é vacina valente. Vacina valente, eu tenho antígenos iguais. Então é o mesmo antígeno. É o mesmo antígeno. Mas ele é de cepas diferentes. Ok? Então nós sabemos que temos vários antígenos, vários micro-organismos, que tem vários tipos deles, né? Vários subtipos, ok? Então, isso são as cepas, tá? Então, quando eu tenho o mesmo antígeno, mas são de cepas distintas, nós temos uma vacina valente. Olha os exemplos. VIP, vacina inativada da poliomielite. O que tem dentro dessa vacina? Tem o poliovírus 1, 2 e 3 inativados, tá? Então, é uma vacina inativada com os três, né, antígenos da poliomielite. Com os três antígenos não, com as três cepas do antígeno da poliomielite, corrigindo, né? Bem, a VOP, vacina oral da poliomielite, beleza. Nessa vacina tem o quê? Tem o poliovírus 1, 2 e 3, porém eles estão o quê? Vivos, fracos, atenuados, tá? Então, tanto na VIP quanto na VOP são três cepas do antígeno poliomielite, do poliovírus, tá? Então, por isso é valente, porque é um antígeno só, porém de subtipos distintos. Olha essa aqui, pneumo. Eu nem coloquei pneumo 23 ou pneumo 10, né, que são as conhecidas do nosso calendário vacinal. Por quê? Porque, só para te dar o exemplo, pneumo, por exemplo, a pneumo 23
que é do idoso, ela contempla o quê? 23 tipos diferentes de Streptococcus pneumoniae. Então, o antígeno é o Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria da pneumonia. Só que ele tem vários tipos. Tem mais de 100 tipos descritos de streptopneumonia. Então, ele pega 23, aqueles que são mais, de fato, incidentes na faixa etária do idoso e coloca na vacina. Por isso ela é valente. Quando eu falo pneumo 10, que é a da criança, né? Que a gente sabe que a gente aplica pneumo 10 na criança. Pneumo 10, eu vou pegar, 10 cepas diferentes do Streptococcus pneumoniae, aqueles que são mais realmente prevalentes na faixa etária da criança, e vou colocar na mesma vacina, tá bom? Então, muita atenção, que isso aqui é muito diferente. Combinada, antígenos diferentes na mesma vacina. Aqui não, aqui nós temos o mesmo antígeno, igual antígeno, porém esse antígeno ele vem de cepas diferentes, ou seja, de subtipos distintos, certo? Bem, e nós ainda temos as conjugadas, né? Então essas talvez sejam um pouquinho mais difíceis de a gente entender, porque na verdade essa vacina, como é que ela é? Na verdade, são exatamente aquelas vacinas que muitas vezes não dá para produzi-la de micro-organismo vivo nem de morto. Tá? Vivo por quê? Porque geralmente tem um risco de adoecer. Morto por que não? Porque não vai dar uma resposta imunológica. Ou quando eu coloco só o antígeno e eu não associo com alguma coisa, eu também não tenho uma resposta imunogênica adequada. Isso chama vacina conjugada. Então, a vacina conjugada, ela tem, né, associando antígenos, tá? Polissacarídeos ou proteicos. Então, a gente vai ter na vacina a presença de carboidrato, que são os polissacarídeos, ou de proteína, que vai o quê? Que vai fazer realmente a resposta imunogênica ocorrer, que vai estimular o meu sistema imunológico a fazer a produção dos anticorpos devidamente, tá bom? Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês da meningocê. Meningocê, né, que é a bactéria que causa meningite mais letal, né, causada pela Neisseria meningitidis, né? Como é que eles obtêm essa vacina? Eles vão lá na parede celular. Então, lembra, a bactéria, ela externamente é composta de uma parede celular. O envoltório da bactéria é uma parede celular. E essa parede celular, ela é formada por peptídeo glicano. Certo? Então, o que é peptídeo glicano? Peptídeo é uma proteína e glicano vem de carboidrato. Então, especificamente a meningocê, o que eles fazem? Eles pegam um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato da parede celular da Neisseria meningitidis, ok? Então, a vacina não é da bactéria morta, nem dela viva fraca, e sim de uma proteína, de um carboidrato presente na membrana, no envoltório externo, que é a parede celular, tá bom? É isso. A febre amarela. Febre amarela, a gente tem sim o vírus da febre amarela, por sinal está atenuado, porém ele tem que estar junto com a proteína do ovo. Por isso que a gente tem que preocupar, né, indivíduos que têm alergia severa a ovo, de a gente poder, né, perguntar antes de fazer essa vacinação, porque existe um risco de anafilaxia associado. Então, se eu fizesse essa vacina só com o vírus, sem nada, o que iria acontecer? Absolutamente nada, não ia ter resposta imunológica. Então, eu preciso associar o vírus a um componente proteico, que é a proteína do ovo. E aí sim eu tenho uma resposta imunológica adequada, tá bom? Então, vacina combinada, antígenos diferentes na mesma vacina, vacina valente, um antígeno só, mas de cepas distintas, e vacina conjugada, que é uma vacina semissintética, que ela geralmente tem um componente polissacarídico ou um componente proteico, tá? Nela, ou isolado ou associado com o
antígeno. Tudo bem? Fechou. E aí nós temos as gerações, né, que a gente fala, vacinas de primeira, segunda e terceira geração. Aqui eu chamo atenção, por quê? Porque a partir de agora a gente fala muito de vacinas de micro-organismos vivos, né, micro-organismos mortos. Então a gente vai usar o termo inativadas ou inativas e atenuadas, tá? Então essas aqui são, vamos dizer, as de micro-organismos mortos e essa daqui são as de micro-organismos vivos fracos. Beleza? Então só para a gente poder, na hora que a gente falar, essa vacina é uma vacina de micro-organismo inativado, tá morto o micro-organismo, tá? Não, essa vacina é de micro-organismo atenuado, tá vivo, mas tá fraco. Então não tem potencial de produção de uma doença. E se tiver também vai ser uma doença na forma bastante branda, tá? As vacinas conjugadas, falei agora, que é aquela que tem um componente que polissacarídico ou proteico isolado ou associado ao antígeno. E temos também as moderninhas, vacinas de terceira geração, que são as vacinas de técnica do chamado DNA recombinante, tá? Temos duas representantes bem famosas, a hepatite B, que é a Recombivax, entra aqui como DNA recombinante do vírus da hepatite B, e nós também temos a do HPV, né, que também é uma vacina produzida a partir de técnica de DNA recombinante. Bem, e aí a gente também precisa lembrar que a vacina não é só o micro-organismo, né? A vacina tem outros componentes associados a ela, até porque eu preciso veicular. Então, para eu veicular, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que ter um líquido de suspensão. Ela pode até ser uma vacina liofilizada, vir o pozinho, mas eu tenho que diluir. Não tem como eu inocular no indivíduo na forma sólida, tá? Então, as vacinas, de um modo geral, elas vão ter também na sua composição o que nós chamamos de líquido de suspensão. O que é o líquido de suspensão? É exatamente o que? A água ou soro fisiológico que vai estar misturado ali no micro-organismo, e quando a gente vai produzir a vacina, na hora de fazer, né, de fazer o micro-organismo, vamos dizer assim, crescer, reproduzir, eu tenho que colocar isso no meio de cultura. Então, muitas vezes, eu trago componentes desse meio de cultura para a vacina. Por quê? Não vai ter como eu tirar esse componente do meio de cultura. Por isso que a gente colocou aí. Então é a água, soro fisiológico e também pode ter proteína e outros componentes, né, lá do meio de cultura que a gente precisou, né, de utilizar no momento em que a gente estava produzindo a vacina. Então, líquido de suspensão é algo bastante importante porque eu preciso veicular, e para eu veicular eu tenho que estar no meio líquido. Então esse líquido é a água, soro fisiológico e também componentes do meio de cultura que a vacina foi produzida. Beleza, mas não só tenho isso, tenho também o que? Antibióticos, né? Conservantes e estabilizadores. Por que a gente tem antibióticos e conservantes nas vacinas? Porque esses componentes, eles têm propriedade o quê? Antibióticas ou germicidas. Porque na hora que eu estou fazendo a vacina, meio de cultura é algo que pode crescer outras bactérias naquele local, né? Outros micro-organismos que eu não desejo. Então, para eu evitar o crescimento desses micro-organismos indesejados no meio de cultura, geralmente coloca-se um antibiótico ou um germicida, que é um conservante. E aí a gente ainda tem os estabilizadores, que são, na verdade, o quê? Nutrientes. Então, quando eu tenho vacina de micro-organismo vivo, aquelas que são, né, que a gente falou agora há pouco, micro-organismos atenuados, eu preciso manter esses micro-organismos vivos, exatamente através de um estabilizador. Tá? Então, antibióticos e conservantes, eles vão me ajudar o quê? Eles vão me ajudar a evitar o crescimento de outros micro-organismos indesejados no meio de cultura.
E o estabilizador, ele vai ajudar a manter o micro-organismo vivo, beleza? Então é isso. E além disso, nós temos também os adjuvantes. Isso aqui gosta demais de cair na prova. Quem que são os adjuvantes? Adjuvantes são, né, compostos químicos, na verdade, o mais famoso deles é o gel de hidróxido de alumínio, que na verdade ele tem um poder de aumentar a imunogenicidade, ou seja, ele é um componente que ajuda a estimular o sistema imunológico, tá? Então, além do micro-organismo em si, ou, não sei se a vacina é do micro-organismo, vai ser de técnica de DNA recombinante, ou se ela é conjugada, junto dela ainda tenho esses componentes, tá? O líquido de suspensão, o antibiótico conservante e o estabilizador e o adjuvante. Todas têm que ter tudo isso? Não, tá? Mas a grande maioria, elas realmente vão apresentar, esses componentes, tá bom? Então, super importante você saber o que tem dentro da vacina, que são exatamente esses componentes, certo? Essa aula fica por aqui. Se você é aluno do curso EBSE ou do acelerador EBSE, entra lá agora, se você pegou o upgrade, entra lá agora na área do aluno que a aula está completa para você. Te recomendo, agora que tu viu a revisão inteira, agora que tu viu essa parte de conteúdo, o que o professor colocou para você agora, vai lá e assiste a complementação. Vai lá, assiste a complementação que vai ajudar para você. Muito provavelmente o professor está entrando nas questões, está fazendo aprofundamento. Se você ainda não é aluno de um desses dois cursos, deixa eu falar para você o que é a mais completa e direcionada preparação que a gente tem para esse concurso aqui, ó, concurso da EBSE do Brasil. Nesse momento, a gente está totalmente dedicado, agora que a gente sabe que a banca IBFC e VUNESP, a direcionar você para essa prova, a fazer com que você passe. E não é só conteúdo de banca, tem sessão de coach, tem o programa Desmistificando Raciocínio Lógico, tem o programa Como Aprender Definitivamente Legislação do SUS, EBSE de forma simplificada comigo. Se você já teve uma aula comigo, essa manhã um aluno me mandou uma mensagem dizendo assim: professor, eu nunca estudei lei com alguém de forma tão fácil. Eu não estou fazendo isso para me exaltar. Eu estou fazendo isso para quê? Para te dizer que eu já tive do outro lado. Eu já tive dificuldade com legislação. Eu já tive dificuldade e hoje, como professor, eu penso tudo da melhor forma que faça você aprender. E graças a Deus, eu tenho tido esse feedback dos alunos que eles também têm conseguido aprender legislação de forma simplificada e esquematizada. Tem o programa de legislação do SUS, tem o Quebrando a Banca IBFC, tem o Quebrando a Banca VUNESP. Fora isso, você recebe todos os conteúdos das básicas, das específicas. Tem um plano de metas para você não precisar pensar no que vai estudar. A gente já entrega para você o plano de metas assim, ó. Você estuda isso, na sequência estuda isso, nesse ponto você faz a revisão, aqui você resolve exercício, o P2E, que é o Plano Especial de Estudo focado na EBSE, e aí aqui a gente tem um P2E para técnico e um P2E para enfermeiro. Ele te dá a tranquilidade que você precisa para simplesmente sentar e estudar. Porque é isso que você precisa agora. Agora que a gente sabe a banca, você já sabe que talvez esse seja um dos últimos concursos da EBSE nesse formato. A oportunidade que você tem de passar é agora. E você pode contar com a gente. Pode contar com a gente porque a gente já esteve do outro lado, já esteve estudando e hoje a gente ajuda milhares de pessoas a passar no concurso da vida delas, porque a gente sabe a transformação que isso faz. Você deve estar pensando, professor, quanto custa isso? Nesse momento que eu estou falando para você, acaba de encerrar o primeiro lote. O primeiro lote foi vendido a 247. E nesse 247 você tinha o curso completo em videoaulas, o P2E, o Plano Especial de Estudo, os 4 programas focados na básica, português, raciocínio lógico, legislação da EBSE e legislação do SUS, os 2 Quebrando a Banca, IBFC e VUNESP, e ainda recebe gratuitamente com frete grátis um livro de 392 questões de legislação do SUS e o livro de 1001 questões EBSE, todas as questões comentadas em vídeo 1 a 1 pelos nossos professores. E se você deve estar pensando, professor, isso é 2.000, 3.000? Não é 2.000, não é 3.000 reais. Na verdade, não é nem 10% do valor do seu primeiro salário como empregado público lá na EBSE. O valor, que antes era 247, agora está 297. Mas só que esse segundo lote também já está acabando e o valor agora vai para 397 reais. Vai subir de 297 para 397 reais. Por quê? Porque a gente adicionou muito atividade, a gente adicionou muito conteúdo legal. Tem sessões de coach comigo, onde eu digo para você como que você pode acelerar o processo de estudo, como que você pode fazer, como eu fiz,
em passar em mais de 10 concursos. Você pode passar em um concurso, pode passar em 2 e 3, mas o que foi que fez diferença nesse processo para mim? Ter entendido que técnicas de estudo aliado a conteúdo de qualidade fazem a diferença para você turbinar a sua preparação. Então vamos fazer o seguinte, vai agora em enfconcurso.com/cursos, faz a compra em até 12 vezes. Se você pagar no cartão de crédito, você vai pagar 12 vezes de R$ 28 e algum quebradinho lá, R$ 28,70, se eu não me engano, em até 12 vezes. Isso é menos que uma pizza por mês, tá bom? Só que você precisa agir logo porque o valor vai subir, depois vai para R$ 397 com todo esse conteúdo, tudo direcionadinho, tudo que sair pós-edital, que a gente fizer pós-edital, você vai ter direito nessa parte agora, mas não vai durar muito tempo. Tá bom? Espero você que é meu aluno, espero você na área do aluno e você que ainda não é, eu espero colaborar com você para fazer você chegar no seu objetivo, que é ser empregado público na empresa brasileira de serviços hospitalares e conseguir a estabilidade e o bom salário que você merece e tanto sonhou. Já imaginou um dia você acordar de manhã assim pensando, meu Deus, hoje saiu o edital, e agora? Aí você levanta, vai no computador e começa a olhar. Aí de repente parece que o tempo para. Quando você pesquisa o seu nome, aparece o seu nome marcadinho lá. E do lado do seu nome a palavra aprovado. Eu fico imaginando você pensando, o que você faz agora? Você grita pela mãe? Para quem que você vai ligar? Você já pensou sobre isso? Quando você for aprovado, que saiu o seu resultado, quem é a primeira pessoa que você vai ligar? Para o seu namorado, para sua mãe, para o seu pai? Nesse dia, é como se, nesse momento da aprovação, e eu já passei por isso, é como se toda a dor que você passou, toda a incerteza, tudo aquilo ali acabasse, tudo ali apagasse. Porque a partir daquele momento você tem a estabilidade e o salário que você tanto sonhou num cargo que só depende de você. Já imaginou você nesse dia? Tá, para esse dia acontecer, você precisa tomar uma ação agora. Entrar para o curso, deixar a gente te direcionar até esse cargo, estudar da forma correta, de uma tranquilidade, de uma forma que você nunca estudou, para no dia da prova gabaritar a prova, gabaritar o máximo de questões que você puder, gabaritar o máximo de informações que tiver ali e quando o edital sair, estelar o seu nome. Como é que é o seu nome? Pensa no teu nome completo. Imagina ele na lista de aprovados. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação hoje. Acesse agora enfconcurso.com/cursos e tá lá o curso para técnico e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser teu coach nesse processo, vai ser um prazer te ajudar a passar nesse concurso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Pony. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada, sempre fiz cursinhos presenciais. Meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. E estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do Enfconcursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né? Conciliar os meus plantões. Eu descobri o Enfconcurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha
dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum, porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF-Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, que é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do ENF-Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF-Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF-Concursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, né? Eu tenho o meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então o ENF-Concursos me ajudou bastante. Então o ENF-Concurso me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF-Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF-Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível, uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre.
Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Ipati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Aí eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser o aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF-Concursos. Entra no site do ENF-Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF-Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF-Concurso. Compre o curso do ENF-Concursos porque é muito bom. ENF-Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.